pra explicar ou entender vai ser foda. Vai ser foda. Então, eu sou Analise, sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais, sou coordenadora do Fórum Mineiro de Educação de Jovens e Adultos, pesquisadora na área da educação de jovens e adultos com ênfase nas juventudes. Meu nome é Áurea Carolina, eu trabalho na Associação Imagem Comunitária e sou integrante do Fórum das Juventudes da Grande BH, que é uma articulação da sociedade civil voltada à promoção dos direitos da juventude e à construção de políticas públicas de juventude na região metropolitana de Belo Horizonte. Nessa questão, a gente tem que pensar um pano de fundo. O pano de fundo é o seguinte: existe um caldo, uma cultura, um espírito, conservador e autoritário, que marca a forma de ser da sociedade brasileira historicamente, E esse espírito conservador, esse caldo de cultura autoritário, ele se manifesta de diversas formas, nas relações institucionais no Brasil, nas instituições, nas formas de se pensar política, nas relações do cotidiano, É o nosso o ranço histórico que a gente tem da colonização, da escravidão, e do massacre de populações inteiras, E é interessantíssimo porque a gente teve um respiro disso historicamente, desse caldo autoritário e conservador, que foi justamente o final do período da ditadura e da redemocratização, em que forças sociais do Brasil, em diversas áreas, de certa forma, hegemonizaram as instituições e a política para um outro caminho, um caminho mais progressista, mais de esquerda, digamos assim. E a materialização disso institucional foi todo o aparato jurídico que apareceu com a Constituição de 88, para a nova Constituição após a ditadura militar. Então, avanços sociais de todos os tipos, dos direitos sociais são manifestados na Constituição. Bom, falar disso é muito interessante, principalmente porque não dá para falar disso sem falar de educação de jovens e adultos, A gente ouve com muita frequência hoje nas turmas de EJA os professores dizendo que agora os jovens chegaram na EJA. E é interessante porque quando a gente vai pegar slides, fotos e mesmo relatos da experiência de Paulo Freire há 50 anos atrás, lá em Angicos, no Rio Grande do Norte, com a alfabetização de trabalhadores, a gente localiza, encontra e vê adolescentes, jovens, adultos e idosos fazendo parte da turma de alfabetização daquele momento, 50 anos atrás. O que é que causa o estranhamento dos educadores hoje nas turmas de educação de jovens e adultos? O que traz o estranhamento não é a presença de pessoas com uma idade menor do que a idade chamada e considerada por nós como idade adulta. Porque eles, como eu acabei de dizer, sempre estiveram nessas turmas. O que traz esse estranhamento é o fato de que os jovens que agora chegam às escolas de educação de jovens e adultos são jovens que bem recentemente faziam parte dos quadros do ensino fundamental e médio nas redes públicas e redes privadas no país. Então, são os jovens que a escola acabou de colocar para fora ou que acabaram de se colocar para fora da escola. E são jovens que conhecem a escola, eles sabem como a escola funciona. Eles não são pessoas que nunca tiveram acesso à escola. Por que eu estou falando disso quando você me pergunta sobre redução de maioridade penal? Porque isso compõe todo um quadro. Nós temos hoje um número cada vez maior de pessoas com idade menor do que aquela que nós chamamos de idade adulta, envolvidos em crimes, em infrações, E esses jovens, eles são os jovens que a sociedade pôs para fora ou que se puseram para fora dela. Minha posição sobre esse tema da redução da maioridade penal é que é um tema muito mal colocado na sociedade, é um debate muito árido de se fazer, porque ele é
povoado por preconceitos, estereótipos, e nem sempre dá para fazer uma abordagem tranquila, qualificada, racional sobre esse tema, né? Geralmente as pessoas acionam um apelo emocional muito complicado e a gente não consegue entrar numa discussão saudável. Mas eu sou radicalmente contra essa ideia de redução da maioridade penal. Acredito que ela é uma afronta aos direitos fundamentais da criança e do adolescente, aos direitos da juventude de uma forma geral. Acredito que esse tema ele precisaria ser abordado numa outra lógica de se pensar como garantir efetivamente a cidadania dessa população e como lidar com o fenômeno da marginalização, da criminalidade entre adolescentes e jovens de uma forma que não seja punitiva, que não seja de repressão, que não seja de construção de mais desigualdade, né, de acirramento da fissura social que nós vivemos hoje. E o ECA como desdobramento disso, né, que vem mudar toda uma concepção do Código de Menores anteriormente, que é muito avançado, né, e mal entendido, inclusive, o ECA. Mas o que a gente está assistindo agora, depois a gente pode falar um pouquinho do ECA rapidamente, mas é a tentativa de retrocesso dessas conquistas, né? Alguns autores estão chamando, tem um debate interessante, que estão dizendo a ascensão conservadora no Brasil, recente, né? Que é justamente em todas as instituições, né? Passando da igreja, a forma de fazer política, a gente está assistindo a retrocessos, né? Das conquistas de direitos sociais. E no caso do ECA, então, talvez seja uma das conquistas sociais desse período que mais sofre represálias, né, no momento atual. O processo que está acontecendo na educação, ele é o mesmo processo que está acontecendo na sociedade, porque a escola não é uma ilha, ela não está fora do mundo, né? Ela está na sociedade, ela mostra aquilo que a sociedade faz, né? Ela é composta por sujeitos sociais. Por que então agora essa discussão da redução da maioridade? Como nós não temos na escola condições de dizer, né, na escola da educação de jovens e adultos, condições de dizer, escola do ensino fundamental, escola do ensino médio, faça o seu papel, cumpra o seu papel, eduque esses jovens, esses adolescentes, auxilie esses jovens e esses adolescentes na construção do seu conhecimento, como nós, na EJA, não podemos dizer isto, nós dizemos que eles agora são um problema na escola da educação de jovens e adultos. Como nós, na sociedade, não conseguimos dizer para a estrutura social que nós mesmos construímos e na qual vivemos, sociedade, eduque esses jovens, sociedade, mostre a esses jovens quais são as suas perspectivas, as suas expectativas, quais são as suas possibilidades nesse modelo social em que nós vivemos. Então, o que fica mais fácil? Vamos então pegar adolescentes e jovens para os quais nós, sociedade, não preparamos espaços, lugares e direitos e vamos reduzir a maioridade penal. Existe um apelo midiático das mídias convencionais que é muito severo e que traz essa discussão de um jeito muito distorcido, muito enviesado. Então seria importante que a gente conseguisse ocupar esses espaços de comunicação de uma forma mais democrática e trazer os contrapontos realmente, porque hoje a gente não percebe isso, né? Tem uma prevalência das posições favoráveis à redução da maioridade penal, uma visibilidade extremada e muito negativa. Claro que é importante a gente contrapor as várias percepções sobre esse tema e é papel dos meios de comunicação fomentarem esse debate público, mas hoje o que a gente existe é um sitiamento dessas mídias de um jeito que não permite que outras vozes, outros olhares, essa visão contrária à redução da maioridade penal seja bem representada. Aqui em São Paulo é uma vergonha. O crime vem aumentando sucessivamente. E não tem esse negócio de comissão de direitos humanos. Ok, eu pergunto para você, naquele caso
em que o estudante foi morto na porta de casa por o tal menor de idade que no dia seguinte completaria 18 anos, você viu alguma comissão de direitos humanos na casa da vítima? Não. Agora, nesse caso, eu ainda tenho o Douglas na linha? Se eu tiver o Douglas, tenho o Douglas. Eu duvido que tenha ido alguma comissão de direitos humanos na casa da dentista para apoiar. Quer ver? O Douglas vai dizer não, mas eu vou falar só pro Douglas. Douglas, teve alguma comissão de direitos humanos que foi visitar os pais da menina? Marcelo, não foram visitar e nem se ouviu falar sobre direitos humanos. Fundamentalmente, foi o que eu perguntei pro Douglas. Foi alguma comissão de direitos humanos? Não. Agora eu digo o seguinte, se eu disser aqui, né, com todas as letras, que quem toca fogo em alguém dessa maneira por nada deveria morrer da mesma forma, desaba o mundo. Eu sou fascista, eu sou tudo de mal. Mas a pergunta é, quanto tempo mais nós vamos ser o alvo? Se você olha o quadro que nós temos hoje colocado, do número e do percentual de pessoas que estão nas prisões e que cometeram os seus delitos quando elas estavam desempregadas, ultrapassa a casa dos 60%. Quando você olha hoje quais são os casos em que nós tivemos esses crimes, essas infrações sendo cometidas por aqueles que estão hoje privados de liberdade, sejam eles adolescentes, sejam eles adultos, você vai ver que a grande maioria é furto. Homicídio é uma parte menor. Uma morte já é muito, tá, gente? Eu só estou dizendo que, comparando-se com a quantidade de furtos, furto é muito maior, tá? E isso acontece por quê? As pessoas estão furtando por quê? Porque elas não têm como adquirir. Eu não estou falando também do crime do colarinho branco, né? Porque esses, inclusive, não estão na prisão. Sendo que, já que os crimes estão sendo cometidos porque elas não têm como adquirir, o problema não está, na verdade, na idade das pessoas, está na estrutura social, na estrutura socioeconômico, político que nós vivemos. O problema está em quais são os reflexos, quais são as consequências do capitalismo. E o debate sobre a redução da maioridade penal tem a ver com isso, né? E é interessantíssimo como é que esse caldo de cultura autoritária que eu estou dizendo, que é histórico no Brasil, conservador, como é que, né, nos meios de comunicação ele vai se plasmando, né? Então a gente tem uma orquestração hoje via mídia da produção do falso, né? Por exemplo, a redução do Código de Maioridade Penal, ela vem a responder ao que a mídia chama de demanda da sociedade, mas que é uma demanda que ela cria também, né? Que é a sensação do medo e da insegurança. E ela elege como inimigo ou o protagonista dessa sensação de medo e insegurança os jovens. Só que é tão falso isso que não se sustenta quando você pega as estatísticas de criminalidade no Brasil, né? Dos crimes graves e homicídio, os menores de 18 anos correspondem a menos de 1%. Ou seja, menos de 1% dos homicídios e dos crimes graves no Brasil, acho que é 0,7%, são cometidos por indivíduos que estão abaixo dos 18 anos. Então, como se sustenta que a redução da maioridade penal ela é efetiva para combater o homicídio e os crimes violentos no Brasil? Vamos entrar nesse raciocínio, né? Como é que isso sustenta? Se esses indivíduos correspondem a menos de 1%. Então se cria um imaginário de que os crimes violentos no Brasil, de que a sensação de medo que a população enfrenta é fruto do não encarceramento dos jovens, sendo que eles nem são os protagonistas desses crimes, né, digamos assim. Então seria importante pensar na garantia do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um instrumento legal importantíssimo, mas que nós estamos ainda muito distantes de ver implementado. Nós sabemos de denúncias de violações de direitos humanos de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, então hoje o ECA de fato não é assegurado como um mecanismo de defesa dos direitos humanos
dos adolescentes. Nós precisaríamos também fazer um debate mais amplo sobre o encarceramento em massa, encarceramento da juventude negra e pobre, principalmente, essa lógica punitiva e repressiva que nós temos, e tentar construir outros modelos de sociedade, né, de reinstaurar uma nova forma de convivência social, mais voltada para cooperação, para ajuda mútua, para o reconhecimento da diversidade, para o enfrentamento das desigualdades. Então, pensar também essa lógica de segurança pública punitiva, de encarceramento em massa, é fundamental nesse debate, fazer um contraponto sério a isso. E aí, qual é a solução que a gente encontra? É o que é mais fácil se fazer. Se tivéssemos uma bacinha, como Pilatos, lavaríamos as mãos. Se tivéssemos uma espada como Herodes, cortaríamos as cabeças. Não temos, recorremos então ao quê? Prendam o Minotauro que nós construímos, porque isto não é umbilical. As crianças não nascem com armas na mão. Aliás, não são elas que produzem as armas, não são elas que compram as armas que são colocadas em suas mãos. A questão é, ou nós, sociedade, começamos a assumir aquilo que é nossa responsabilidade, ou nós vamos continuar partindo para alternativas que são alternativas paliativas, ou seja, vamos cortar o fio de Ariadne, vamos cortar o fio condutor, vamos colocar crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos na cadeia. E nós ficaremos aqui do lado de fora. A questão é, até quando? Até que qual outro direito seja lesado, negado, podado, suprimido? Existe um acirramento do ódio e de um sentimento de que é preciso cada vez mais punir essa juventude, esses adolescentes que estão por aí impedindo as pessoas de viverem tranquilamente, em paz. Tem um imaginário social muito truncado, né, de que existe uma grande ameaça social desses adolescentes criminosos, etc. Então seria importante tentar desfazer isso, e aí é um embate cultural muito sério, né? Importante que a gente consiga ter muita inteligência na hora de conversar com as pessoas e atraí-las para esse outro lugar de pensamento. É um pouco por onde eu vou me situando nessa história. Então é muito complicado o que está acontecendo, né? E mais, a questão da reforma penal é a assinatura do atestado de uma sociedade fracassada, né? Que fracassa na produção de uma vida digna para os jovens também, né? Nós estamos assinando nosso próprio fracasso, né? Sendo que a gente sabe que quem comete maiores violações de direitos humanos no Brasil é o próprio Estado brasileiro, de diversas formas, né? Violações de direitos que toda a população brasileira sofre, especialmente a juventude, né? E a resposta que o Estado brasileiro quer dar, a sociedade quer dar, é a redução da maioridade penal, né? Sendo que o ECA tem mecanismos muito sofisticados de responsabilização. Ao invés do Estado investir nesses mecanismos, né, que estão em construção, nunca tiveram grandes investimentos, né, que vai desde o centro de internação, a liberdade assistida, etc, etc. São formas de se responsabilizar com o princípio socioeducativo. Ao invés do Estado investir no aperfeiçoamento desses mecanismos de responsabilização, ele quer, através das forças sociais, né, quer que o Estado reduza a maioridade penal, encarcere a juventude. Então, nós estamos num momento delicadíssimo, eu acho. E é um momento de embate mesmo, de disputa. Essa discussão, é uma pauta nacional, é uma pauta do dia, né? E que nós não podemos arredar o pé. Nós temos que enfrentá-la com clareza, né? Com clareza. Eu acho que é isso. Tá, primeiramente, permite-me contextualizar. Por que eu fui parar na FEBEM? Eu sou o 10º filho de uma família de 10, morávamos em uma favela em Belo Horizonte, num barracão de 2 cômodos com telhado de zinco. Década de 70, meu pai estava desempregado, uma situação de penúria completa dentro de casa, não existia nenhuma assistência governamental, a única coisa que tinha, minha mãe conseguiu ver na televisão. A FEBEM de Minas Gerais é a melhor escola do país, né? Coloque seu filho na FEBEM, que a FEBEM foi criada para dar o bem-estar do menor.
Minha mãe conseguiu uma vaga para mim, me colocou na FEBEM. Bem, quando cheguei lá, eu pensei que ia aprender cursos, né, vários cursos. Ia sair doutor. Exatamente, doutor, como ela acreditava. Bem, com 7 anos, eu saí da creche, passei para o setor infantil, que os meninos ficam de 7 até 14 anos. É o mesmo setor que eu, recém-chegado à FEBEM, me misturava com os meninos que já vinham da rua. Era um instrutor para 50 alunos. Entendeu? Então o instrutor não me chamava pelo nome, me chamava pelo número, 374. Entendeu? E quando eu perguntava alguma coisa, falava, grita, fala mais alto. O tempo todo eu fui perdendo a minha identidade. Com 8 anos comecei a fugir da FEBEM. Com 9 anos tinha fugido 48 vezes. Com 10 anos descobri a primeira droga, que foi a cola sapateiro. Com 11 anos a maconha. Com 13 anos eu ainda não sabia ler nem escrever. Eu batia na porta dos carros, pedindo esmola. E a pior coisa que tem, Fátima, é a sensação de que você não existe. Você para no sinal de trânsito, dá um sinal, acena, a pessoa fecha o vidro e finge que não te vê. A única forma que tinha para ser vista era eu tocar nas pessoas. Aí as pessoas, tira a mão de mim. Pelo menos eu sabia que eu estava vivo naquele dia. E a sensação de passar em frente a uma loja e ver um espelho com mais 15 colegas e não saber quem eu sou, porque eu não tinha espelho na rua, então para mim saber quem eu era, eu dava um tchau. Falava, aquele lá que sou eu. Não tinha espelho na FEBEM, no caso, FEBEM, né? Exatamente, não existiam espelhos. E, bem, eu era o 374, não era o Roberto Carlos. Com 13 anos foi que apareceu a minha fada madrinha. Aí que eu falo que a questão é transformar essa luta numa coisa muito maior, que a questão, uma superação dessa dor, em vez de simplesmente buscar uma lei, o que eu posso fazer para transformar? A mesma indignação que a senhora está sentindo, que o senhor está sentindo, uma francesa que veio para o Brasil, sentiu, lá no país dela, mas veio para o Brasil e quis conhecer a FEBEM. Chegando lá, fui apresentado como sendo um caso irrecuperável. Falar, sabe o que é menino? Tem 13 anos de idade, não sabe ler nem escrever, já usa droga, está cometendo um delito, é um caso que não tem jeito. Ele vai morrer cedo. E a francesa pensou, já que ele vai morrer cedo, deixa eu tentar me aproximar daquele menino. E pela primeira vez alguém se aproximou de mim, Fátima, olhando nos meus olhos, não me chamou, ela nem ligou para o meu piolho, os piolhos do meu cabelo, o meu nariz com catarro, o meu cheiro de xixi. Ela falou comigo 2 palavras que eu me arrepio até hoje. Eu ouvi um adulto falar comigo naquela fase que eu estava passando. Com licença, por favor, eu gostaria de conversar com você. Alguém falava com licença e por favor comigo, sem berrar. Ou seja, o que te recuperou não foi ter ficado numa instituição, não. O que te recuperou foi ter conseguido uma família. Exatamente. Essa mulher me adotou, me uma oportunidade de ter alguém que olhasse, que tratasse. Ou seja, educação, fundamental, oportunidade. Isso é que foi, isso que foi possível para você se recuperar. E uma coisa, eu poderia hoje falar assim, eu fui aluno da FEBEM, sabe? Eu fui estrupado dentro da FEBEM. Entendeu? Eles colocavam cocô no meu prato para eu comer. Eu poderia estar chorando a minha mágoa. Bem, eu tentei, na verdade, superar isso. Sabe o que eu fiz? Quando eu tinha 20 anos, a minha mãe adotiva faleceu. Para superar a dor da perda dessa mulher, eu acabei adotando um menino da FEBEM. Depois 2, 3, acabei adotando 25 meninos, que como eu tinham uma trajetória de rua. E que, como eu, eram casos irrecuperáveis, que não sabiam ler, que não sabiam escrever. Como é que eles estão hoje? São homens de bem, graças a Deus, que trabalham, estudam. 2 deles já adotaram, estão adotando, né, outros meninos na mesma situação. Entendeu? São pessoas que vivem de bem. Talvez não sejam, alguns não vão chegar a se tornar doutores, médicos, advogados, como era a minha aspiração que se transnossa. Mas são homens de bem. Eles são felizes e têm uma responsabilidade muito grande. Acredito que a Marisa não seja, obviamente, contrária a nada disso. A educação não, e a... Eu só estou colocando, Fátima, que é fundamental, quando você fala em redução da maioridade penal, nós vamos, na verdade, estar enchendo novamente presídios e nós percebemos que nosso sistema carcerário não recupera ninguém. Se a própria Fundação Casa ou as outras instituições não estão dando conta atualmente do recado, não é colocando mais alunos ali, vamos preparar o dinheiro que nós vamos gastar, acautelando o menor, vamos trabalhar na construção de uma escola. Um aluno na escola, num curso profissionalizante, ele fica muito mais barato, oportunizando esse aluno, do que punindo. Desde que o mundo é mundo, ele nunca foi brinquedo. Enquanto um chora, outros se apressam pra vender o lenço. Isso nunca foi um segredo. Te vendem remédio, plano de vida, especulando com seus medos.